Muito bem, estamos gravando. Eu sou o Thiago, eu vou dar aula para vocês agora. No início do ano nós vamos começar conversando um pouquinho sobre ecologia e sobre evolução. Primeiro evolução, depois ecologia. Aí eu vou tirar uns mesinhos de férias, vou ficar um pouquinho longe. E eu volto lá no final pra gente conversar sobre botânica depois, tá? Eu sou formado em Ciências Biológicas pela URGS, né, e eu estou terminando esse ano meu mestrado em Zoologia também pela URGS, tá bom? E agora estou tendo a honra de vir dar aula aqui para vocês, porque porque eu amo dar aula, eu sou apaixonado por dar aula, eu sou apaixonado por ensinar. E eu acho que a educação, ela tem que ser uma coisa para todos, né? Eu vejo algumas pessoas aí que tentam manter um monopólio sobre o conhecimento, né? E eu acho que o conhecimento tem que ser para todos. Eu amo compartilhar conhecimento, eu amo ensinar, eu amo explicar as coisas para vocês, né? Eu tô aqui para dar todo o apoio logístico para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre biologia, vocês podem me chamar para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre guitarra, vocês podem me chamar para conversar. Se vocês quiserem me contar alguma coisa da vida ou perguntar alguma coisa da minha vida, vocês podem me chamar a qualquer momento, tá bom? Eu não tô aqui com vocês só às 10 para as 8 da noite das terças-feiras, tá? Vocês podem mandar uma mensagem 2 da madrugada do domingo pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Vocês pegam o exercício lá e falam, como é que faz isso aqui? Vamos, me manda. Podem me mandar, logo que eu conseguir responder para vocês, eu respondo. Beleza? Que bom, que bom, que bom. Tô bem feliz de ver as mensagens de vocês por ali. Me procure então a qualquer momento para falar sobre qualquer coisa mesmo que passar pela cabeça. Gente, nós temos o tempo extremamente apertado e nós temos bastante coisa para ver, tá bom? Então eu vou ir começando com vocês. A nossa primeira aula vai ser Introdução à Evolução, então. Deixa eu falar isso para vocês. As aulas que eu disponibilizei no Drive, eu coloquei a primeira aula agora no Drive para vocês, excepcionalmente no dia da aula. Elas são aulas reduzidas, tá bom? Elas têm 16 slides com tudo isso que eu vou falar para vocês hoje de uma forma mais simplificada, para vocês conseguirem acompanhar de casa. Por quê? Eu costumo dar aula com os slides como um apoio visual para aquilo que eu estou falando para vocês, tá? Então, meus slides normalmente têm poucas coisas escritas e essa aula, por exemplo, ela tem 146 slides, né? Então eu imaginei que vocês não iriam querer tê-la no Drive de vocês. Aí eu coloquei uma aula simplificada, mas se vocês tiverem dificuldade de acompanhar em casa porque precisam dessa aqui que eu usei no vídeo, vocês podem me pedir que eu também coloco ela para vocês lá, beleza? Vamos lá, galerinha. Começamos falando então como surge uma vida. Como surge uma vida? Existiram aí durante o tempo, durante as eras, duas linhas de pensamento, basicamente, tá bom? Sobre como uma vida se origina. A primeira delas, a mais antiga, se chamava abiogênese. E daí você já deve estar pensando aí, nossa, que é uma biologia cheia de nome complexo, né? A biologia é cheia de nome complexo. Ela é cheia de um monte de nome que a gente às vezes não sabe o que significa e não consegue resolver uma questão inteira por causa de uma palavra que a gente não sabia o que era, né? Mas a grande maioria das palavras da biologia, elas são compostas por radicais gregos ou por radicais latinos. Então eu vou tentar sempre estar quebrando essas palavras nesses radicais para a gente entender o que elas significam, porque se vocês pegarem aí de repente numa questão, uma palavra que vocês nunca viram na vida, vocês vão conseguir, quebrando essa palavra, lembrar, mas isso aqui eu já vi esse radical aqui, significa tal coisa naquela outra palavra. E daí vocês podem descobrir o que algo significa simplesmente olhando para ele, tá? Eu acho que eu vou inclusive fazer com vocês um dicionário de radicais conforme a gente for usando as palavras na aula e vou disponibilizar também no Drive para vocês, beleza? Então, a biogênese é essa teoria mais antiga, né? Essa ideia mais antiga de como surgiu uma vida. Esse a, galera, nos radicais gregos, ele significa não. Vocês já viram esse radical sendo usado, por exemplo, na palavra átomo, que significa não pode ser dividido. Átomo, tomos é divisão. Tá bom? E vocês também veem palavras mais simples, como atípico, por exemplo, né? Algo atípico é algo que não é típico. Então, o a é uma negação. Bio significa vida. Vocês veem bio na biologia, que é a matéria que estuda a vida. E vocês veem essa palavra bio também nos antibióticos, né? Os antibióticos, eles combatem seres vivos. Combatem vírus, combatem bactérias. Gente, se eu não conseguir responder alguma pergunta de vocês, eu vou sempre salvar o chat, e daí eu volto ele assim e eu tento responder para vocês em outro momento, tá bom? Desculpem se eu não conseguir alguma coisa. E esse radical gênese, então, né, esse afixo, Gênese, vocês já devem ter visto, por exemplo, ele assim, no primeiro livro das escrituras religiosas do cristianismo e do judaísmo, né?
Gênesis, então, significa origem, né? Por isso que o primeiro livro se chama Gênesis. E também na palavra, por exemplo, hidrogênio, né? Hidro é água e gênio significa dar origem. Então, hidrogênio é aquele átomo que vai dar origem à água. Muito bem. O que é que a abiogênese ela pregava, então? A tal da geração espontânea. Ou seja, os seres vivos eles podem se originar de matéria bruta. Errei o slide. Então, imagina vocês lá, num canto da casa de vocês, vocês deixaram uma pilha de lixo. Ou da rua da casa de vocês, vocês fizeram uma pilha de lixo, tá bom? E daí vocês deixam aquela pilha de lixo lá por uma semana e quando vocês vão olhar, está cheio de rato e está cheio de mosca em cima daquela pilha de lixo. Então, vocês imaginem pessoas há 2.320 anos atrás dando uma olhada, 2.720 anos atrás dando uma olhada nesse lixo, vendo isso aqui aparecendo do nada. Falou isso, né? Que legal. Eles veem, então, isso aqui assim aparecendo do nada. O que é que eles pensam, galera? Meu Deus, se formou do lixo. Eu joguei só uma casca de banana ali e quando vi tinha um monte de mosca em cima que não veio do lugar nenhum. Elas saíram da casca de banana, né? Hoje, pra gente pode parecer algo bobo nós pensarmos isso, mas a gente tem que pensar, a gente tem que se colocar naquela época, né? Quando a gente não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje sobre as várias facetas da biologia. Então eles olhavam aquela pilha de lixo, esse monte de coisa e concluíam, meu Deus, surgiu do nada esse rato. Eles surgiram por geração espontânea. Bom, alguns defensores da teoria, e para vocês verem como ela não era uma teoria boba, tá? Aristóteles, por exemplo, e nenhum de vocês vai pensar, ai, como Aristóteles é bobo, olha o que ele pensava, né? Até dói a gente falar isso, né? Então, Aristóteles, pessoal, ele defendia que algumas coisas elas tinham um princípio ativo, que era necessário para o surgimento de vida. Então, por exemplo, uma rocha, galera, uma rocha ela não tinha o princípio ativo. Então, uma rocha ela não vai gerar vida. Vocês estão vendo bem a transição de slide? Tá tranquilo para vocês? E lixo orgânico, por exemplo, uma casca de banana, sei lá, uma casca de batata, uma casca de maçã, ela já tem um princípio ativo. Então, ela vai poder originar vida. Beleza? Muito bem. Deixei uma frasezinha do Aristóteles aqui, ela está também lá no slide da aula, não vou lê-la para vocês agora. Jean-Baptiste van Helmont, pessoal, ele foi uma pessoa um abiogenista, defensor da biogênese, que inclusive deu uma receita de como vocês fazerem um ser vivo, né? Vocês precisavam pegar uma camisa suada e colocar junto com trigo, tá bom? Tá tudo branco? Tudo branco, tá... Isso... Não, era para ter uma apresentação. Mas alguém tá com tudo branco ou vocês estão vendo os slides? Aqui tá funcionando. Tá. Aqui também, prof. Aqui também tô vendo. Tá. Quem tá com problema, galera, tenta talvez então sair e entrar de novo. Tá dando uns flashes nos olhos da gente. É que quando eu passo o slide ele fica branco, mas daí ele volta. Se não tá voltando, tentem sair e retornar. Isso, é na transição de slide, exatamente. Dá uma piscada. Porque eu não fiz animações nele, né? Eu fiz animações de PDF. Então, galera, ele fez uma receita aí que... Isso, na transição fica branco, perfeito. Que vocês pegavam uma camisa suada, então vocês colocavam ela junto com germe de trigo, né, com pedacinhos de trigo, e aí em 21 dias ia aparecer vida, porque naquela camiseta tinha o suor. O suor servia de princípio ativo, então, tá bom? René Descartes, né, pessoal, era um defensor da biogênese. Isaac Newton, mandando ver no Pink Floyd ali, também era um defensor da biogênese, né? E esse cara que é assim, John Tuberville Needham. O Needham, galera, ele fez um experimento. Ele pegou um tubo de ensaio, ele colocou dentro um caldo nutritivo, dentro desse tubo, ele ferveu esse tubo, o líquido que tem nesse tubo, colocou uma rolha em cima, tá? Meu quarto é um bioma, que maravilha. Colocou uma rolha em cima, e quando ele foi observar no microscópio, ele viu, olha, tem 2 slides iguais, que horror. Ele viu que tinham micro-organismos nesse caldo. Então ele concluiu que quando ele ferveu aquilo, né, quando ele ferveu esse caldo, ele matou tudo que tinha lá dentro, e quando ele olhou no microscópio, por geração espontânea havia se formado micro-organismos ali dentro, né? O que foi que aconteceu na realidade, galera? Um beckzão na mão. O que aconteceu na realidade, galera? Ele não ferveu o suficiente o caldo, tá? E ele colocou a rolha muito tarde, ele deu tempo para que aquilo ali fosse contaminado e ele tirou a rolha, colocou, enfim, ele cometeu vários erros metodológicos, por isso que ele observou vida lá dentro, tá bom? Eu vou até voltar na foto depois para procurar o beckzão. Ah, muito bem. Então,
resuminho da abiogênese. E daí nós temos a biogênese. A biogênese, ela prega que a vida só pode se originar de uma outra vida já pré-existente, tá? É a teoria que nós temos como aceita hoje. A teoria, na verdade, não, né? Ela é um postulado. Ela, de fato, é a realidade. Então eu coloquei na linha temporal pra gente dar uma olhada. A gente tem esse primeiro experimento aqui, assim, antes do Newton. Era o Newton que tava com o... pode crer. Então, Francesco Redi, né, pessoal, um italiano, ele fez um experimento que consistia do seguinte: ele pegou 2 copinhos, 2 frasquinhos de vidro, e ele colocou dentro alguns pedaços de carne, tá? Ele colocou, foi uma nojeira que ele fez, ele colocou peixe, ele colocou cobra, ele colocou enguia, devia ficar um cheiro bem legal. E daí, um dos frascos, ele tapou em cima com um paninho com fibras extremamente pequenas, tá bom? Uma gazezinha, ele colocou em cima. Biogênese é o postulado que diz que a vida só pode se originar de uma outra vida já pré-existente, tá? O último defensor ali te perguntou, Paola, da biogênese ou da abiogênese? Respira, é que a gente tem muito pouco tempo, tá? Mas tô tranquilo. Esse aqui, assim, é Francesco Redi. A da abiogênese era o Tuberville, beleza? O último que a gente falou. E ele colocou em cima desses frascos, vou falar mais calmo então, ele colocou em cima desses frascos, em cima de um desses frascos, uma telinha, colocou uma gazezinha assim, tá? E observou o que acontecia. Ah, vocês querem copiar os nomes, galera? Bah, desculpa, eu tô passando muito rápido, entendi. Deixa eu voltar aqui. Tá? E ele colocou em cima desse frasco, então, de um desses frascos, uma telinha. Estão conseguindo copiar? Para as próximas aulas eu vou deixar esses nomes escritos mais vezes, tá? Para vocês conseguirem olhar. Tô operando. Não, é muito difícil a URGS perguntar qualquer coisa relacionada a isso, tá? Então essa aula, que assim é uma aula bastante tranquila nesse sentido, tá? Eles não vão cobrar esses nomes. O que eles podem talvez cobrar para você sejam as principais, tá? As principais é o experimento de Needham, que assim, o experimento do Redi. Eu quando eu era pequeno e estava aprendendo isso, eu lembro que eu pensava que o Redi tinha feito uma experiência que ele botava uma rede, né, em cima do tubinho dele. Então faz sentido, né? Na minha cabeça fazia bastante sentido. Então ele botou os pedaços de carne, fez aquela nojeira e colocou em cima uma gazezinha. E depois de algum tempo ele observou que tinha moscas que desciam no tubo que estava aberto, no frasco que estava aberto, e não conseguiam entrar no frasco que estava com a gaze, né? Eles eram atraídos pelo cheiro, elas eram atraídas pelo cheiro, mas não conseguiam entrar. E depois de algum tempo ele observou que tinham larvas em cima do frasco que estava aberto, dentro da carne, né? Enquanto o frasco fechado tinha as larvas lá em cima, onde as moscas estavam, mas a carne estava intacta. Todos os nomes aqui no chat. Tá. Eu posso até mandar para vocês depois. Mas também tem na aula que eu deixei no PowerPoint para vocês. Tá? Para as próximas aulas eu prometo que eu vou deixar, quando eu falar esses nomes, eu vou deixar uns 4, 5 slides aparecendo eles repetidos para vocês. Tá bom? Foi erro meu, me desculpem. Ele acabou sendo refutado, então. Na biogênese, a vida ela precisa ter uma outra vida pré-existente, né? Então, ela não vai se formar do nada. Tem que ter um outro ser vivo que vai gerar esse ser vivo. No caso, então, uma geração parental, né? Um pai, uma mãe ou uns seres assexuados, né? Ou alguém que vai gerar. Beleza? Então, ele acabou sendo refutado, galera. Por quê? Porque disseram pra ele que ele não... que quando ele colocou essa gaze aqui em cima, ele impediu que o ar se renovasse dentro do tubo, tá? E isso fez com que a vida não se gerasse, não pudesse ser gerada. Beleza? Posso seguir? Tranquilo. De novo aqui. Agora a gente tem o Spallanzani, tá? O Spallanzani também... Oi. Pode falar, Débora. Desculpa. Eu queria saber o que aconteceu lá naquele outro slide. Qual outro slide? O experimento. Do Needham? Que ele estava fazendo. Ou do Redi? Que eu não escutei. O último. O último. O último experimento. Ele pegou 2 frascos assim, ele colocou carne dentro dos 2, só que um frasco ele tapou e o outro ele não tapou, tá? E daí, tá bom. E daí depois de algum tempo ele observou que as moscas conseguiram entrar no frasco aberto, né? E daí elas conseguiram botar larvas naquela carne, enquanto no frasco fechado isso não aconteceu,
né? Então ele estava provando que não se gerou vida de forma espontânea naquele frasco, né? Que precisou entrar uma Tá, mosca, colocar as larvas lá para assim aparecerem as larvas, né? E tá bom, entendi. ele foi refutado porque disseram que o ar não se renovava dentro do frasco e daí as larvas não conseguiam se gerar espontaneamente. Beleza? Tá bom, entendi. Obrigada, Isso, os nomes desculpa. que estão. Não, capaz, não precisa pedir desculpa. Gente, olha só, quando vocês não entenderem alguma coisa, vocês me perguntem que eu explico. Se vocês ainda não entenderem comigo explicando, perguntem de novo, que eu explico de novo. Se vocês não entenderem que eu explicando de novo, vocês perguntem de novo, porque daí eu posso até fazer um desenho. Sabe quando a gente fala, quer que eu desenhe? Eu acredito muito nisso, galera. Durante a faculdade teve disciplinas inteiras que eu fiz só desenhando. Eu acho que desenho é uma coisa extremamente explicativa. A gente entende muito mais quando a gente vê a coisa na nossa frente sendo desenhada, tá? É que soa ironia daí, né? Mas literalmente, Exatamente, realmente. soa ironia, mas eu acho que desenho é uma forma maravilhosa da gente explicar. Então, galera, quando vocês me pedirem assim, não entendi nada, tá? Eu vou lá e desenho pra vocês, não tem problema. Os que estão aqui embaixo são da biogênese e os que estão aqui em cima são da abiogênese, tá bom? Desculpa, galera, eu confundi vocês. Confundi vocês. Me desculpem. Sim, ela vai ficar gravada. Eu vou colocar, vou disponibilizar para vocês o link dela depois. Tá bom? E ela tá bem mais simplificada para vocês também nos slides que eu disponibilizei. Eu posso disponibilizar esses aqui também para vocês, caso vocês queiram, né? Tem tudo que tem nesses aqui assim, só que de uma forma mais simples. O Spallanzani, então, pessoal, o experimento dele não vai aparecer na URGS para vocês, muito dificilmente, tá? Ele pegou 19 tubos, então, de ensaio. Ele era um defensor da biogênese, ou seja, a vida só se pode gerar a partir de outra vida. E ele pegou 19, sim, eu fiz 19 tubos para vocês aqui. Colocou sucos diferentes dentro de cada um desses tubos e aqueceu eles, né? Então ele fez um experimento muito parecido com o do Needham, que estava defendendo a outra teoria, a teoria da abiogênese. Lembram-se? E ao aquecer esses tubos, ele aqueceu o suficiente, coisa que o Needham não fez, e ele fechou de forma correta, né? E quando ele foi olhar no microscópio, tá? O Spallanzani foi olhar no microscópio, ele não encontrou nada. Por quê? Porque a vida não se gerou aqui dentro de forma espontânea, né? Ele fez o experimento da forma correta e nada estava lá dentro porque ele tinha destruído tudo com o calor. Daí o Needham foi lá e falou para ele que ele aqueceu demais os tubos e ele destruiu aquele princípio ativo. Exatamente, ele cozinhou tudo. E o Needham falou que ele destruiu aquele princípio ativo, então, que o Aristóteles já tinha falado, né? Aquilo que é necessário para que do nada, de matéria bruta, surja vida. Fica caindo o meu áudio? Eu posso tentar trocar o microfone para vocês, se ficar melhor. Tá, qualquer coisa me avisem. Então, galerinha, de novo, aqui assim a nossa tabelinha aparecendo, caso queiram copiar alguma coisa. E daí nós temos... Chegou o brabo. Olha a cara de brabo que ele tá lá, ó. O Louis Pasteur, tá bom? O Louis Pasteur, inclusive, nós conhecemos esse nome muito bem daquele processo chamado de pasteurização, né? A pasteurização é um processo que leva o nome em homenagem a Louis Pasteur. Qual foi o experimento que ele fez? O mais brabo, né? Olha a cara dele. É o brabo esse aqui. Ele é o brabo porque foi ele que conseguiu provar que a biogênese de fato é o que acontece. Stalinista. Muito bem. O que ele fez, galera? Ele pegou um balão, tá bom? É um vidro que ele é assim. E ele colocou o pescoço, o tubo do balão embaixo do fogo. E ele entortou esse tubo para fazer dele o que a gente chama de bico de cisne, tá bom? Por que ele fez isso, galera? Ele coloca então esse balão em cima do fogo com um caldo nutritivo dentro, onde tinham micro-organismos, para matar tudo. Só que daí, da mesma forma quando vocês tomam um banho e aquela água quente do chuveiro, ela condensa no nosso espelho e a gente não consegue se olhar depois que sai do banho, essa água que estava no caldo, ela condensa nesse bico de cisne, naquela volta do pescoço que ele criou, tá bom? Que diferença que isso faz na nossa vida, ele ter conseguido condensar aquela água ali? É que os micro-organismos que estão vindo do ar de fora desse tubo, ao chegar ali, vamos dar uma olhada de perto, ao chegar ali, eles ficam presos nessas gotículas de água da condensação do nosso líquido. Tranquilo? Aí, galera,
ele vai lá, depois de um tempo, mostrando que não tinha nada dentro do caldo dele, porque os micro-organismos ficaram presos no pescoço, e quebra o vidro. E ao quebrar o vidro, ele permite que os micro-organismos entrem aqui dentro. Obrigado. Ele permite que entre aqui dentro. E ao entrar aqui dentro, aí sim, ele vai para o microscópio e ele demonstra que a vida não se originou do nada, né? Aquela vida, ela estava vindo de fora, ela penetrou por esse pescoço e ficou trancada naquelas gotículas ali assim. Como tinha esse pescoço aberto, gente, o ar ele podia se renovar lá dentro daquele tubo, né? Que foi aquilo que eles falaram que o Reid tinha feito de errado, que o ar não podia se renovar. Então ele provou pra gente que a biogênese, na verdade, né, a biogênese, né, a artigo feminino biogênese, é o que realmente acontece, né? A vida ela não se origina do nada, ela não se origina de matéria bruta, a geração espontânea ela não acontece, né? E daí a comunidade científica ficou assim. Tá? Esse que assim, pra quem não conhece, galera, é o Patrick, um personagem do desenho do Bob Esponja da Nickelodeon. E durante alguns slides eu vou colocar ele assim, e quando eu colocar eu quero que vocês estejam com a mesma reação que o Patrick, eu quero que vocês... Tá bom? Se vocês não tiverem, é que alguma coisa que eu falei vocês não entenderam muito bem. Então, me perguntem de novo. E a comunidade científica ficou assim. De fato, ele provou que a vida não estava se gerando do nada, não estava se originando do nada. Então, aqui assim está o nosso resuminho dos abiogenistas, tá bom? E dos biogenistas. Vejam bem, pessoal, que eu tinha colocado para vocês a idade do Pasteur aí assim. É coisa do metade do século passado o experimento dele. Então... Desculpa, de metade dos anos 500. Então vejam que demorou muito tempo, gente. Demorou muito tempo pra gente conseguir chegar até aqui. Dos anos 500, desculpa, metade do século passado. É isso que eu quis dizer. Aí, galera, se a gente assume que uma vida só pode se originar de outra vida pré-existente, a gente vai voltando. Eu, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó. E aí, galera, de onde é que surgiu a primeira vida? Começou a aparecer essa dúvida na cabeça do pessoal. Porque se não se origina do nada, da onde que veio o primeiro? Eis a questão. Ah, é verdade, né? Começou essa dúvida. Nós temos 3 principais linhas de pensamento que são trabalhadas na biologia. A primeira delas é a explicação religiosa, né? Então são as explicações que nós chamamos de criacionismo, ou criação especial. Né? São as teorias que têm aí nas várias escrituras religiosas de várias religiões, tá? Que elas vão tratar, então, de seres, né, com poderes supernaturais que vão dar origem aos primeiros seres humanos. Né? Então, todas as religiões, sejam elas monoteístas ou politeístas, elas vão ter alguma explicação para o surgimento do primeiro ser humano. Beleza? Essas explicações, galera, elas não são trabalhadas na biologia, tá? E elas não têm apoio científico, né? A comunidade científica não costuma apoiar essas teorias para explicar a origem dos seres humanos, tá? Nós temos a explicação extraterrestre, tá? Chamada de panspermia ou de panspermia cósmica, beleza? Que é a explicação da panspermia cósmica? Ela diz... um dos principais apoiadores dela, que assim, é o Arrhenius. Aquele mesmo Arrhenius que vocês, se não lembram, vão ver em química. Tem os ácidos, as bases, os sais, os óxidos de Arrhenius, beleza? Essa teoria, ela postula que moléculas complexas teriam vindo de cometas ou de meteoros. Sabem a diferença de cometa ou meteoros? Ah, se der tempo eu explico no final. Então elas teriam vindo de meteoros do espaço, moléculas complexas, e ao chegar aqui assim na Terra, elas evoluiriam até dar origem aos seres vivos. Qual é o problema dessa explicação, galera? Ela não resolve o nosso problema, né? A gente quer saber qual é a origem da vida. Essa explicação, ela transfere a origem da vida para o espaço, mas não fala da onde que essas moléculas complexas que viriam dentro desses meteoroides em formas de resistência para elas não queimarem com a radiação solar ou não queimarem com choque com a atmosfera. Transfere essa origem para fora do planeta. Então, beleza, a vida no planeta veio do espaço. E como é que veio a vida do espaço? Daí os panspermistas já não explicam, tá bom? Eles só dizem que veio de fora. Fácil, né? Corpos veios de água pode ser surgido daí. Então, não necessariamente teria vindo de água, né? Seriam moléculas complexas, como vocês vão ver com o Prof. Chris, que começa a frente de vocês, a segunda frente na quinta-feira.
de aminoácidos e essas coisas que são mais complicadas, são moléculas grandes, né? E nós temos a convencional ou a evolução química, tá bom? A evolução química, principalmente defendida, que assim iniciou essas discussões por Oparin e por Haldane, tá bom? E eles defendem, vamos dar uma voltinha no tempo pra gente entender o que é que eles pensam, tá bom? Vamos falar sobre a origem do nosso universo. Tá? Eu nem devia estar falando sobre isso com vocês muito, mas eu vou falar porque eu acho super legal e porque eu acho importante a gente pensar sobre isso. Tá? O nosso universo, então, galera, ele é cheio de coisas, ele é cheio de planetas, ele é cheio de galáxias, né? Esses planetas estão nas galáxias, enfim, uma infinidade de corpos celestes e poeiras e afins. Mas tudo isso, pessoal, há muito tempo atrás eu não deveria. Mas essa aula é super tranquila, tá, gente? Nos últimos 5 anos caíram 2 questões em todos os vestibulares da URGS, tá? Sobre esse primeiro assunto. Então é bem de boa. Não tenho slide pronto, tem muitos slides prontos sobre isso. Então, pessoal, todo o nosso universo, há muito tempo atrás, tudo isso que tem no nosso universo, que é bastante coisa, estava tudo condensado numa bolinha super pequenininha, tá? Uma bolinha tão pequenininha, mas com tanta coisa dentro, então com uma massa tão gigantesca que nós podíamos dizer que ela tinha, inclusive, uma gravidade infinita, ela tinha uma densidade infinita, ela tinha uma massa infinita, tá bom? E da mesma forma, quando a gente arruma uma mala e enche ela de coisas que a gente não vai precisar, mas a gente acha que vai precisar, quando a gente chega ao nosso destino, a gente abre essa mala que estava lotada e as nossas coisas só... agora a gente está podendo voltar a viajar, né? Então, galerinha, da mesma forma que a nossa mala lotada de coisas vai explodir quando a gente abrir, porque ela está instável, essa bolinha cheia de coisas um dia explodiu. Fez uma explosão gigantesca, né? Fez uma grande explosão, que em inglês seria um Big Bang. Quando essa explosão aconteceu, ela fez mais ou menos assim, ó. Porque não tem som no espaço, né? O som não se propaga no espaço. Mas ela supostamente seria o Big Bang, beleza? E daí de dentro saiu tudo isso que nós temos hoje no nosso universo, correto? Assim, dessa forma como eu coloquei pra vocês. Não saiu assim, não saíram prontinhas as coisas. Elas saíram na forma de poeira, galera, saiu tudo poeira de dentro desse Big Bang. E essa poeira, por atração gravitacional, foi de grãozinho em grãozinho se juntando até sim formar os corpos celestes que nós temos hoje em dia, efeitos especiais, viu? Melhor que Star Wars. Formar os corpos celestes que nós temos hoje em dia no nosso universo. Tá? Então as estrelas elas vão lá, elas se formam, ao redor delas se formam os planetas que as orbitam, então o sistema planetário que as orbita, tranquilo? E essas estrelas elas são feitas de gás que está pegando fogo, da mesma forma que o nosso gás da cozinha. Então se vocês ligarem hoje o gás da cozinha de vocês lá, deixar o fogão ligado até a nossa próxima aula na terça-feira que vem, quando vocês forem olhar o fogão, não vai estar mais, né? Não vai estar mais ligado o fogo. Por quê? Porque o gás acaba. E o gás das cozinhas, galera... Opa, desculpa. O gás das estrelas, galera, ele também acaba, tá bom? As estrelas, elas têm... Sim, é um ET. Elas têm um tempo de vida, tá bom? E a estrela, quando ela chega ao final da sua vida, ela se destrói. E ao se destruir, ela vai destruir junto todo o sistema planetário que a circunda. Ao fazer isso, ela vai tornar tudo aquilo que tem ali ao redor em poeira, de novo, voltamos para a poeira. E essa poeira vai de novo se juntar por atração gravitacional até que a 4,57, vamos dizer então a 4,6 bilhões de anos atrás, se formou o nosso sistema solar. Se formou a nossa estrela central, que é o Sol, e os planetas que a orbitam, incluindo o nosso, né, yours truly, que é a Terra, tá bom? Claro, o planeta Terra não se formou dessa forma bonitinha como ele está aqui. Sim, daqui muito tempo. A Terra não tá, o Sol não está nem na metade da vida dele ainda. Esperando o Sol explodir para melhorar, realmente. A Terra ela se formou então, pessoal, como uma grande bola de rocha derretida, tá bom? De lava ou de magma, sabe a diferença de lava e de magma? Se formou como uma grande bola de rocha derretida, tá? Vamos dar uma olhada então como é que estava a nossa Terra, que assim, há 4,5 bilhões de anos atrás. Ela estava assim, tá bom? Bastante quente, né? O que acontece, galera, é que na nossa atmosfera nós tínhamos algumas moléculas simples, tá bom? Especialmente metano, amônia e hidrogênio. E isso aqui assim pode aparecer na URGS para vocês, tá bom? Quais eram as moléculas, quais eram os gases que formavam a atmosfera primitiva da Terra. E pode aparecer no Enem também, tá? Então, metano, amônia e hidrogênio. Beleza? Conseguiram copiar? Posso passar? Calma aí, dá um segundo. Dá um segundinho, dá um segundinho. Nosso tempo correndo ali. Eu supostamente tenho que largar vocês às 8h30, eu acho, tá?
É meu primeiro ano dando aula no Educa. Vocês são meus primeiros alunos. Supostamente. Pra mim é tudo meio supostamente hoje pra mim aqui. Semana que vem eu vou estar mais comportado. E aí, galera, alguns meteoroides que se formaram em meteoros e que acabaram como meteoritos. Opa, qual é que é a diferença dos três? Não vai dar tempo de falar hoje. Mas podem me chamar no WhatsApp e perguntar que eu explico pra vocês. E aí, galera, esses meteoros, então, eles chegam na Terra e eles contêm na sua composição água congelada, tá bom? Contém gelo. E esse gelo, ao chegar aqui na Terra, vocês podem imaginar, quando ele entra em contato com fogo, ele começa a evaporar, tá bom? E agora a nossa atmosfera, além do metano, do amônio e do hidrogênio, esse hidrogênio não é o átomo de hidrogênio, mas sim o hidrogênio molecular, então aquele H2, tá bom? Vocês vão ver isso melhor em química. Agora também contém vapor de água, tá bom? E esse vapor de água foi se acumulando, galera. Esses meteoros foram caindo, né? Foi se acumulando, foi formando nuvens. Essas nuvens foram se condensando até que elas ficaram tão pesadas que começou a chover, tá bom? E não só a chover, mas com tudo que tem direito. Então, raios, relâmpagos, enfim, tudo que vocês possam imaginar. E choveu por quanto tempo, galera? Foi uma chuva forte. Não foi que nem essas chuvas que a gente teve em Porto Alegre, porque choveu por 2 milhões de anos. Vocês têm noção do que é chover por 2 milhões de anos? É bastante chuva. É tanta chuva que foi o que formou todos os nossos oceanos, todos os nossos rios, todos os nossos lagos, tá? A quantidade de moléculas de água que nós temos no nosso planeta Terra é a mesma há 4,5 bilhões de anos. Não tem uma molécula a mais, não tem uma molécula a menos, tá bom? Então choveu por 2 milhões de anos, com tudo que tem direito. Vamos dar uma olhada como é que estava a nossa Terra, então, conforme foi resfriando esse magma, né? Foi formando, então, uma crosta na nossa Terra. Tá ela que assim, seus vulcãozinhos lá atrás, aqui na frente as pedrinhas. Esse oceano primitivo, que foi originário dessa chuva, todos os gases, é amônio, hidrogênio e metano. E mais o vapor de água. Botei 2 vezes, desculpa. Então tava mais ou menos assim o nosso planeta, beleza? Mas não assim bonitinho, claro, né? Ainda tava chovendo bastante. Tá? E além das chuvas, tinha raio, né? E além desses raios, tinham aquelas moléculas de gás que nós estávamos falando antes, né? Então, a amônia, o hidrogênio molecular e o metano. Por que eu coloquei o raio com papatinha ali? Por que é importante a gente falar sobre o raio, galera? Vamos dar uma olhada nos nossos oceanos primitivos, tá bom? Aqui também, para bastante gente, tá tudo branco. Para todo mundo? Voltou? Que bom. Gente, os nossos oceanos primitivos, então, nós temos essas moléculas mergulhadas aqui assim dentro da água. Aqui não voltou. Não voltou? Tá, para alguns tá normal, para outros não. Deixa eu tentar. Eu vou desligar minha câmera rapidinho, ver se melhora para vocês a conexão. Então, galera, nós temos essas moléculas primitivas dentro da água. E esses raios, eles disponibilizam energia para essas moléculas para que elas façam ligações e formem moléculas mais complexas, tá bom? Essas moléculas mais complexas... Ainda não, gente. E eu acho que a gente tem que ir terminando a nossa aula já, né? Porque senão vocês vão ficar sem intervalo, daí vocês não vão me perdoar, vocês vão me odiar pro resto do ano. Voltou, prof. Voltou? A imagem. Eu não sei se para os outros voltaram. Tá. Bom, galera. Eu vou terminar só essa partezinha, se vocês não se importarem, então. Tá? E daí eu vou gravar toda essa aula e disponibilizar ela gravada para vocês. Pode ser? Que daí vocês conseguem assistir ela até o fim. Desculpem por isso, galera. Esses raios, então, que estavam caindo nesse nosso oceano primitivo, que nós chamamos de sopa primordial, tá? Vocês vão encontrar sob o nome de sopa primordial. Permitiu que essas moléculas se ligassem, e se ligando, elas começaram a ficar que nem bolinhas de azeite, sabe? Quando a gente coloca dentro d'água, né? Eu estou mostrando na câmera como se vocês estivessem me vendo. E começaram, então, a se separar da água em conglomerados que nós chamamos de coacervados, tá bom? E esses coacervados, então, eles começaram a evoluir
até darem origem ao que nós chamamos de vida, tá bom? Até dar origem aos seres vivos. Gente, eu tinha mais coisa pra falar pra vocês, mas eu tenho que liberar vocês, infelizmente, tá bom? Deixa eu ligar de novo aqui assim pra vocês a câmera. Desculpem pela correria de hoje, eu vou organizar algumas coisas melhor pra ficar mais tempo escrito pra vocês nas próximas aulas, tá bom? E eu vou deixar essa gravação disponível pra vocês e eu vou gravar eu explicando a aula inteira do início ao fim, caso vocês queiram acompanhar também, tá bom? E por favor, vocês sabem que vocês podem me chamar pra falar sobre qualquer coisa, tá? Desculpem mesmo pela primeira tentativa, não foi de muito sucesso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, mesmo que tenha... Capaz, Sor, foi a melhor aula que a gente teve. Foi ótima. Obrigado, fico muito feliz de saber disso. E também faltaram só 40 slides pra gente falar, né? Não foi muita coisa, Tá bom, gente. Foi muito bom a aula, viu? Obrigado. Boa noite, senhor. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite pra vocês. Eu vou salvar o chat e ver se eu não respondi alguma coisa importante. Ô, Sor, o Oi. senhor não iria falar daí na próxima aula do restante dos slides, né? Porque daí eu me interesso, se o senhor for passar ali para o grupo, em PDF, né? Daí a gente pode baixar. Daí Posso? quem quiser lá no grupo, entendeu? Claro, Porque, posso. como o senhor disse que é muitos slides, né? Eu posso colocar esse slide aqui assim, que é o original da aula, no Drive. E eu coloco, além disso, também os slides simplificados. E eu deixo essa gravação dessa aula pra vocês. E eu também deixo a gravação da aula inteira daí, no caso, que daí eu vou falar, daí eu não vou perdoar vocês. Daí eu vou falar pra caramba. Eu falo pra caramba, eu gosto de falar. Tá bom? Tá bom, então, prof. Boa noite pro senhor, viu? Até a próxima. Obrigado, boa noite pra vocês também. Tá bom? E desculpa de novo, galera. Desculpa mesmo. Tá? Espero não ter decepcionado ninguém. Agora eu vou ficar triste. Ô, Sor, Oi. aí pra próxima aula vai dar continuação na aula de hoje ou não? É um novo assunto? Eu posso falar o que faltou da aula de hoje, tá bom? Eu falo o que faltou da aula de hoje e começo um novo assunto, tá bom? A gente encaixa sem problema nenhum. Beleza? Tá, tudo bem. E a questão da aula, o senhor vai pôr quando lá no grupo para nós poder revisar a aula de hoje? No Drive, né? Vou colocar agora à noite. Tá bom então. Obrigada, senhor. Boa Tá noite. bom pra vocês? Não, tá bom, é que o meu método de aprendizado é assim, eu só consigo olhar 2 vezes, aí eu consigo pegar bem a matéria. Tá, tranquilo. Tá bom então, obrigada. O MConf que é ruim. Eu posso tentar fazer no Meet na próxima, quem sabe? A gente vê se melhora. Deixa eu terminar nossa gravação aqui.